Lança a sua confiança no Senhor. Lance a sua confiança no Senhor. Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11. Aí atrás está dando para ouvir direitinho? Está dando para ouvir aí, Branco? Amém. Eclesiastes 11 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabeis que mal haverá sobre a terra. Eclesiastes, versículo 11. Quando Salomão ele escreve esse provérbio, vamos dizer assim, ele está no auge da sua sabedoria. Salomão, ele já era um homem sábio, filho de rei, muito bem instruído, com uma boa educação. Depois, já com toda a sua idade, morreu com 120 e pouco, 140 anos de idade. Então, no final da vida, agregada a sabedoria do homem, agregada a experiência de vida, agregada a sabedoria que Deus deu a ele, que homem nenhum pisaria na terra, mais sabedoria do que a dele, Salomão escreve o Eclesiastes. E no Eclesiastes ele coloca palavras de vida, irmão, de experiência somada com a vivência e com a sabedoria agregada por Deus. E ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque no determinado tempo você vai ter de volta. Aí, logo no versículo seguinte ele diz: reparte com 7 e reparte com 8, porque você não sabe o mal que haverá na terra, que há de vir na terra. Ele está querendo dizer o seguinte, primeiro você tem que confiar em Deus. E quando Deus te prosperar, honre as pessoas, ajude o máximo de pessoas que você puder, porque o mal, ele nos acomete de uma hora para outra e você vai precisar das pessoas. Ele está querendo dizer, semeia. Ele está querendo dizer, semeia. Confia em Deus, que Deus vai cuidar de você. Mas semeia nas pessoas, porque amanhã você pode precisar de alguém. Quem está entendendo? Um homem tomado de sabedoria, ele começa a nos ensinar a simplicidade. A simplicidade de depender e de confiar em Deus, mas também de confiar nos irmãos, nas pessoas que ele depositou confiança. Existe um ditado que o povo diz assim: maldito o homem que confia no outro. Eu nunca procurei isso, nunca achei isso na Bíblia. Eu nunca vi, irmãos, já li a Bíblia muitas vezes, eu nunca li esse versículo. Mas eu já li, maldito o homem que confia em si mesmo e faz do seu braço a sua fortaleza. Esse versículo eu conheço. Maldito o homem que confia em si mesmo e faz do seu braço o seu apoio. Agora, confiar no outro, não. A Bíblia diz que no tempo de luta, um amigo se torna um irmão. Ele diz, faça amizades, porque no tempo de luta, um amigo vira um irmão. Deus é maravilhoso, não é? Ele dá conselho para você viver nessa vida de forma plena. Mas quando ele escreve, Salomão escreve esse eclesiástico, ele está fazendo alusão a algumas questões da época de Israel. Deixa eu explicar para alguns aqui. Israel é lugar árido. Aliás, Sião, a palavra Sião significa terra seca. Ou seja, próprio Sião significa terra árida. Os rios em Israel, eles são sempre córregos. Se você vê o Jordão é um córrego. Eles são bem fininhos mesmo, são córregos, que ensinam o homem a depender de Deus. E ele tem que orar pedindo a Deus para mandar água do céu, para poder encorpar, acrescentar a água no rio. E sempre depender de Deus. Ele olha para aquele rio, aquela linha de água, tem 6 meses que não chove, e ele olha aquela linhazinha de água e só tem aquele rio para sustentar uma nação. E eles começam dizendo, Senhor, ora. Israel, sempre foi motivado a depender do céu. Você sabe que uma das maiores fontes de água límpida, de água potável em Israel, é a água que desce do Monte Hermon. E o Monte Hermon, a neve pousa no Monte Hermon. Se você for em janeiro,
e em Israel, você olha para o Monte Hermon, de longe você vê aquele topo, irmão, branco de neve. Olha como que Deus é maravilhoso. Dezembro, janeiro e fevereiro, o topo fica lotado de pedra, congelando o topo do Hermon. Durante o ano, o calor vai derretendo aquele gelo e vai se tornando água, vai descendo para o rio de Dan e vai entrando e cai na Galileia. Ou seja, uma grande parte da água que sustenta Israel hoje, ela vem do céu, da neve. Isso é impressionante, como que Deus coloca o povo a clamar e olhar para o céu e dizer, Senhor, manda água, não é isso? Manda chuva. Então Deus sempre vai nos motivar, irmãos, a recorrer a Ele. Porque o que Deus mais quer é a centralidade nele. Ele é o centro de todas as coisas. E Ele sabe que se eu recorrer a Ele em oração e buscar, eu vou me aproximar não somente da minha provisão ou do que Ele tem para mim, mas do centro da minha existência. Então as coisas que faltam, as coisas que eu ainda não tenho, as coisas que me preocupam, elas são solucionadas em Deus. Quando eu mergulho em Deus, eu busco o Senhor, eu encontro a fonte geradora de todas as coisas. Deus é a causalidade de todas as coisas. É a lei, é o princípio do criacionismo. Nós não acreditamos que uma ameba, um elemento químico inanimado, tornou vivo e se reproduziu e virou um peixe, que virou um outro peixe, que virou um pássaro, que virou um macaco e virou um homem. Isso é impossível. Isso é até irracional, o homem querer se passar por inteligente e pensar dessa maneira tão irracional. Uma areia energizada, porque se nada vezes nada é nada. Aliás, qualquer número multiplicado a zero é zero. E aí, acredita que do nada surgiu algo, e esse algo inanimado, ou seja, que não tem vida animal, não tem nada, se tornou vivo e se reproduziu e chegou até nós. Tudo bem, parece irracional, não é isso? E é mesmo. É muito mais fácil o homem se apoiar no seu braço. Mas quando o homem vê, que entende racionalmente que não tem como, não existe possibilidade, é a lei da causalidade. Alguma coisa tem que causar outra coisa. Nada vezes nada é nada. Se existe o nada, uma poeira cósmica, quem criou essa poeira cósmica? Se teve o Big Bang, ou teve algo inflamável no universo que pegou fogo ou explodiu, quem acendeu o palito de fósforo? Da onde surgiu esse elemento, esse gás, ou alguma coisa que gerou a explosão? Nada não pode produzir nada. E aí, quando você tem esse entendimento de que existe um Deus que causou alguma coisa, ou seja, uma mente inteligente que programou tudo isso, que fez tudo isso, do jeito que você está vendo, um nariz, 2 narinas, 2 olhos, 32 dentes na sua boca. Ou pelo menos era para ter. Deus confiou 32. Se tu perdeu, já é contigo. Aliás, ele te deu até uma oportunidade. Quando tu perdeu os primeiros, ele te deu, vou dar de novo. Na próxima, tu vai ter que comprar. O dente é a única coisa que Deus te dá 2 vezes, na terceira ele fala, toma vergonha na cara, agora tu compra. Cansei. Mas Deus te confiou, 32, amém, irmão? Tudo bonitinho. E ninguém aqui, o rico e o pobre, todo mundo tem 32. O branco e o negro, todo mundo tem 32. 10 dedos na mão, tirando o Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele também perdeu o dele, 10%. Mas, botando um homem normal, 10 dedos, todos, amém? Acabou. Deus é perfeito. Por que não se desenvolveu um homem, evoluiu um homem com 15 dedos? E um outro grupo com 50, outro com 2 cabeças? Por que em qualquer geografia todos iguais, e mulher igual? Por que a estatura do homem é de 1,70 m a 2 metros e tal, e não passa dessa faixa? Deus é perfeito. Coração do outro no lado direito. É fruto da evolução? Somos fruto da evolução? Porque o coração de uns não foi gerado na barriga. Mas o corpo teve a necessidade de um órgão para poder, a necessidade foi evoluindo através da necessidade. Por que o coração do outro não teve a necessidade de nascer debaixo do sovaco, com o coração aqui, pompando aqui? Ou nas costas, ou na nuca, todos no mesmo lugar, com o mesmo peso. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus é perfeito. Mas quando o homem, ele pensa nessa dimensão, ele tem que dar glória a alguém.
Mas ele não quer, ele quer a glória só para ele. Se eu estudo, se eu me capacito, se eu me esmero e eu passo na Universidade Federal, ou eu passo no concurso, se eu falar que Deus me ajudou, eu dou a glória para Deus. E meu estudo, e meu esforço? Deus opera em nós tanto o querer quanto efetuar. Deus desperta o teu coração para estudar, porque Ele quer o melhor para você. É muito ruim, Deus não tira a honra de nós, quando nós damos a glória para Ele. Quem está entendendo? Então o homem, para poder se sentir diferenciado um do outro, e mais importante do que o outro, eles tiram Deus de jogada para mostrar que a eficiência é dele. Então, com isso, tem duas coisas boas. Duas coisas ruins. A primeira, quando ele prospera e cresce, o crédito é todo dele. Mas quando o homem dá tudo errado, ele não tem esperança, nem recurso. E ele pensa, eu sou um fracassado, não dá para mim, eu não consigo. Ou seja, entra num extremismo, são dois extremos. Se ele vence, ele está bem. Se ele perde, ele está péssimo. Mas quando nós entendemos que existe um Criador, quando vencemos, nos curvamos a Ele. Quando perdemos, nos curvamos a Ele. Ele é o centro da nossa vida. Ele coloca prazer em nós. E a derrota de hoje, amanhã eu posso ser vitorioso. Mas no final de tudo nessa terra, todos nós seremos mais que vencedores. Porque moraremos no mesmo céu na eternidade. E ninguém vai ser tratado com privilégios nem nada. Porque o amor de Deus será um só batismo e um só amor. Quem está entendendo? Você pode dar uma salva de palmas para esse Deus? E aí quando você entende na dimensão desse Deus, numa dimensão dessa, um Deus que o universo está em expansão a 100.000 quilômetros-luz, expansão, está crescendo, o universo está crescendo. Enquanto eu falei agora, o universo cresceu pelo menos 300 mil anos-luz. Em expansão, e nenhum astro, nenhum planeta choca um no outro, e nada sai debaixo do governo dele. Está crescendo, tu está dormindo e o universo está crescendo e se expandindo cada vez mais, numa velocidade incalculável. Os cientistas disseram, não tem mais como calcular o crescimento do universo. Cada vez que ele cresce, ele cria uma velocidade maior. Eles botaram velocidade da luz, mas eles não têm como mensurar mais. E Deus está no controle de tudo isso, enquanto tu dorme. E ao mesmo tempo está cuidando da sua vida, está cuidando do outro, está cuidando do outro, está cuidando do outro. Tudo debaixo do governo dele. Quando você começa a ver Deus debaixo, nesse entendimento, a grandiosidade dele, você começa a confiar nele. Salomão foi percebendo isso. Ele era jovem e havia uma preocupação no coração dele. Como é que eu vou liderar? Meu pai instituiu um padrão muito alto. Meu pai era um rei desejado pelo povo. Meu pai era um cara sábio, escreveu não sei quantos salmos. Meu pai ele era inteligentíssimo. Meu pai era guerreiro. E eu só tenho 17 anos de idade. Como que eu vou substituir um camarada desse? Ninguém vai me respeitar. Ou as pessoas vão embora para outro reino. Joabe, outros camaradas não vão querer submeter uma ordem minha. Eu sou só um garoto, imbarbe ainda. Sabe o que é um imbarbe? Uma pessoa que não nasceu barba. Pessoa que um oriental nem respeita um homem que não nasceu barba. Como é que eu vou assumir um reino nessas condições? E aí ele lançou a força dele no Senhor. Ele disse, Senhor, eu quero sabedoria para liderar esse povo. E ele começou a confiar em Deus, e Deus começou a dirigir a vida dele. Aqui ele diz assim, lança o teu pão sobre as águas. Tem duas metáforas, na verdade não é metáfora, tá? São dois exemplos, de fato, ele usou essa metáfora, essa ideia, porque existia uma expressão idiomática, amém? Quase que não sai, mas saiu. Da época de confiar em Deus era lançar os pães sobre as águas. Por quê? Antigamente tinha muita pirataria, existiam muitos piratas, e quando alguém ia vender um grão ou vender um trigo para um lugar mais longe, por exemplo, um país estrangeiro, ele pagava uma saca de trigo, R$1.000, vamos dizer assim, eu não sei qual é o preço, a soja eu acho que está 700, 800, eu não sei, vamos botar, R$1.000 o trigo ou R$1.000 a saca da soja, o estrangeiro pagava. Se você lhe vendesse no comércio do bairro,
Se ele vendesse por ali, ele venderia por R$ 250 a saca do trigo ou da soja. Mas se ele colocasse sobre um navio e vendesse para outro país, ele ganharia 4 vezes mais, mas corria o risco de perder por pirataria. Alguém tomar e não tinha seguro, carga não tinha nada. Olha, não chegou lá. Ele tinha que botar lá e chegar. Então Salomão diz, lança o teu pão sobre as águas. Confia em Deus. Porque não confia na força do seu braço. Eu vou ficar por aqui, eu vou ganhar pouquinho, mas pelo menos eu estou garantindo que é meu. Ele disse, lança o teu pão sobre as águas, que você vai ter o retorno de confiar em Deus. Senhor, está aqui a minha mercadoria, faz chegar no destino, e vai orar e confia no Deus, e Deus vai fazer chegar. Quem está entendendo? É aquelas pessoas, eu não compro carro zero, para quê? Para roubar? Aí vai andar no carro velho para ninguém te roubar. Tu vai deixar que a malignidade no coração, na vida a malignidade do coração dos outros impeça de Deus te dar o melhor. Bota e faz os seguros. Ah, mas aí, bota e faz o seguro. Se roubar, Deus te dá outro, te dá outro, te dá outro. Se seguradora nenhuma quiser mais te dar, meu irmão, Deus vai te dar carro zero, vai roubar, te dá outro e vai te dar outro. Mas você nunca vai deixar de ter o melhor por causa da malignidade de ninguém. E ainda repito, se não é uma legalidade, apóstolo, está amarrado, ninguém vai me roubar. Em nome de Jesus, que o Senhor te blinde e te guarde. Mas não pense com a mente medíocre, porque uma pessoa que não tem nada conseguir não ter nada e ainda te mediocrizar. Quem está entendendo? Porque o teu futuro está na mão do Senhor. E o futuro dele está na mão de quem? Segunda forma, expressão idiomática de lançar o pão sobre as águas era: o leito do rio é úmido. O córrego, ele tinha 1,5 metro mais ou menos. Só que o leito do rio tem 4, 5 metros. E na beira do leito do rio, no próprio leito do rio, é úmido. Aonde a água passa, ela entra por debaixo da terra e ele é úmido. O melhor lugar de plantar é no leito do rio, na beira do rio. Só que a plantação, além de dar mais rápido, ela dava com muito mais consistência, era muito mais frutos. 5 vezes, 6 vezes mais do que você plantar numa terra árida. Então, mas tinha um risco. Qual é o risco? Se houvesse uma enchente, se houvesse uma chuva forte, o rio iria transbordar e levar toda a semente que foi plantada ali. Contando que em Israel é muito raro dar uma chuva muito forte, mas acontece de dar. Então, uma chuva de 6 meses. Então, ele tinha que jogar ali e dizer, ou eu planto na beira do rio e corre o risco de vir uma chuva e levar toda a minha semente a ficar com nenhuma semente, nem para a próxima plantação, mas eu colher 5 vezes mais, 10 vezes mais, 60 por 1, 100 por 1, ou eu plantar num lugar árido e colher 10% do que eu iria colher só, mas pelo menos é garantido. Aí Salomão disse, lança o teu pão sobre as águas. Confia em Deus, que você terá de volta. Olha para o teu irmão e diga assim, confia em Deus. Diga assim, Deus é soberano. Aprenda a confiar nele. O estudo de célula essa semana é o tempo certo da vitória, não foi? Que estudo maravilhoso. Quem participou da célula? Ainda vai participar. Só eles que participaram da célula de multiplicação da semana? Quem deu célula? Amém. Pouca gente, né? Ou o pessoal não quer levantar a mão? É preguiça, né? É uma bucite, alguma coisa? A gente vai orar e Deus vai curar. Amém? Uma escoliose, alguma coisa? Amém, irmão? Quem participou da célula essa semana? Quem vai participar? Ainda vai participar. Glória a Deus. Está vendo como comentou? Salmo 145, 18. Por que eu estou falando isso? Temos que aprender a confiar no Senhor. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso.
O tempo de Deus já está estabelecido. Deus quer que nós possamos confiar nele. E aprendendo a confiar nele, ele possa alinhar o tempo dele, o nosso tempo com o tempo dele. E aí sim as coisas vão acontecer na nossa vida. Enquanto isso, ele quer que nós busquemos ele de todo o nosso coração. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Tem outras passagens bíblicas que dizem assim: de todos que o invocam com pureza, com sinceridade. Perto está o Senhor. Mas entenda o seguinte: quando Deus tem uma promessa para nós, uma promessa e a promessa demora a se cumprir, está distante, parece que está distante. Não parece que Deus também está distante, junto com a promessa? Parece assim, Deus está muito longe de mim, parece que Deus me abandonou. Irmãos, entenda, Deus está sempre do seu lado. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele habita ao nosso lado. Salmo 121, elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Não dormirá o guarda de Israel. Ele é minha sombra à sua direita. Ele é sua sombra à sua direita. Um dia eu estava de madrugada, 1h da manhã, e nada de dormir pensando, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Eu preocupado, de madrugada, até que eu senti na hora que Deus falou comigo. Salmo 121 diz o quê? Não dormirá o guarda de Israel, não dormitará o guarda de Israel. Eu falei, o que tem isso, Senhor? Quem já conversou com Deus assim na cama, deitado? Então, tem que orar em pé, mas eu estou falando mesmo depois de dormir. Deixa eu contar uma experiência para vocês aqui, de uma pessoa que dormiu, que orou daí dormindo. Abre um parênteses aí. O pastor Jacinto conta uma história que ele estava orando, dormindo, e aí veio aquele soninho, e ele foi orando, dormindo, vou orar aqui mesmo. Aqui mesmo, deitado, eu vou orar. Quem nunca fez isso, atira a primeira pedra. Eu vou orar aqui mesmo. E ele foi orando, daqui a pouco, no meio da oração, ele falou, vem me adorar, Senhor. Vem me adorar, Senhor. Ele, meu Deus, estou mandando Deus vir me adorar. Nunca mais eu adoro deitado. Deus quer a sua plena consciência, irmão. Amém? Então, eu vou deitar aqui, levanta e vai orar. Nunca ore também ajoelhado, irmão, de madrugada não. É pecado, irmão. Estou falando sério. É pecado orar de madrugada de joelho, porque tu está deitado, aí tu dorme numa posição vulnerável demais, triste, dorme assim, né? De bumbum para a lua. E ainda, as pessoas que passam olham para você, meu Deus, eu nunca vou alcançar um padrão desse de oração. Minha mãe deitou, ajoelhou 2h da manhã, 6h da manhã, estava orando ainda. Tu engana os outros ainda, achando que estava orando, estava dormindo. Amém? Não dê falso testemunho não, irmão. Tá? Tem gente que ainda acorda de manhã e fala amém, cara de pau. Amém, amém, amém o quê? Estava no piloto automático. Esse é confiar no Senhor. Mas ali naquela hora, eu falei, tá, Senhor, o Senhor não dorme. Ele disse, então, para que ficar 2 acordados? Vai dormir. Para que ficar acordado pensando num problema que você não pode resolver? Só eu posso resolver. Então, você está acordado para resolver um problema que você não pode resolver. Eu posso resolver o problema e eu não durmo. Já que eu não durmo, você tem esse privilégio de dormir, né? Eu não. Deixa que eu resolvo isso para você. Amém? Quantos aqui querem descansar no Senhor hoje? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Salmo 40. Salmos de número 40. Estou ressaltando essas passagens, porque Deus está perto de nós, irmão. Você aceitou Jesus? Aceitou? Aceitou, né? Ah, mas apóstolo, quando as bênçãos demoram a acontecer,
Quando uma promessa demora, pastor Elcio, nós somos tendenciosos a duas coisas. Ou Deus está muito longe de nós, ou eu estou em pecado. Ou Deus é indiferente ao que eu estou passando. Irmãos, quem já comeu uma banana? Quando a gente morava lá em Caxias, nós fizemos a piscina nos fundos, e aí tinha uma bananeira. E eu falei, eu não vou tirar essa bananeira, irmãos. E aí nós fizemos o calçamos, e deixamos a bananeira lá. A bananeira dava uma banana, irmão. Sem exagero algum. Ela tinha mais de um palmo, uma banana d'água. Assim, ó. Aquelas que faziam uma curvona, assim. Mas a banana era muito doce, irmão. E eu deixava ela amadurecer no pé. Dava uns caixão, irmão, enorme. Eita, caixão bonito. E aí, eu não arrancava. Ela ia amadurecendo no pé. Não amadurecia tudo de vez, não. Olha como que Deus é perfeito. Amadurecia uma no mesmo cacho. Outra estava de vez, a outra estava verde. Impressionante. Porque a gente ia tirando no pé. No fundo da minha casa, nessa altura que assim, ó. Claro, o cacho era mais ou menos dessa altura. A folha ia mais alta. Eu arrancava ali. E quando eu partia a banana, irmãos, eu não sei se vocês já comeram, né? Quem aqui? Aqui os buiú. Quem tem apelido de buiú aqui? Buiú é da antiga, né? O Zenzo não conhece isso, o buiú conhece. Não é assim mesmo. Tu parte a banana, sai aquele mel. Tu parte, sai aquela linha de baba de açúcar. É ou não é? Quando tu come aquela coisa docinha. Come agora, irmão. A banana que tu compra aqui no mercado, tu parte ela, aquela coisa seca. E quando tu morde, fica agarrada no teu dente, irmão. Que nem escovando o dente sai. Que negócio sem sabor. Aí o homem quer ensinar a Deus. Deus não sabe como fazer para amadurecer uma fruta. Eu vou ensinar ele. Enrola no jornal, bota não sei o que lá no fogão. Tu já fez muito isso, né, irmão? Eita, tempo da roça. Ou bota no carbureto para poder amadurecer. Quer ensinar a Deus como é que faz para amadurecer uma banana, irmão? Porque, na verdade, ele não quer esperar a banana, ele acha, Deus fez errado. A banana demora 3 meses para amadurecer, eu vou ensinar a Deus como é que faz. Vai amadurecer numa semana, tu come o negócio não tem sabor. E aí Deus diz, eu fiz tudo para o seu tempo determinado. Você tem que aprender a esperar. Quando você quer provocar as coisas, dar o teu jeitinho, tua vida está sem sabor, teu trabalho está sem sabor, teu casamento está sem sabor, porque tu precipitou, casou antes do tempo, agora está pagando preço. Tudo está sem sabor, tudo está dando errado na tua vida, tudo. Você deu jeitinho. Irmão, quando eu era garoto, amém? Quem fala assim parece até que eu sou um senhor, né? Eu abri no Salmo 40 porque é a minha idade. E aí, mas eu era garoto, tinha ainda isso. Sou de 79. A carenagem está meio corroída, irmão. Ali em Caxias tem praia, tá? Beira-mar, né? A gente não sabe se é água ou se o que é, né? Mas tem sal. E aí, a carenagem ficou meio corroída. Tá, o Lima está rindo de mim. Eu aceito o outro rir. Tá bom? Amém, né? Então, até esqueci o que eu ia falar. Agora me lembra, Lima. Tu me fez esquecer? Manuel. Sabe se está indo, se está voltando. Deus abençoado. Mas quando eu era garoto, criado ali em Caxias, nós vivemos muita coisa boa, né, pastor? Coisas boas, coisas que você, assim, coisas que não tinha que provocar nada, até para estudar. A professora passava um trabalho na escola, era 15 dias para ser entregue, a professora não exigia rápido, porque demorava. Você tinha que ir lá, não sei aqui em Nova Iguaçu, mas você tinha que ir lá no centro de Caxias, tinha uma biblioteca. E aí a secretária, ela chegava, bibliotecária. Olha o que não desmereceu o trabalho da mulher. Ela fazia faculdade para isso. E aí ela falava, qual o livro que tu quer? Tal.
Eu tinha que sentar, não era assim, gente? Quem é dessa época? Tu tinha que sentar e escrever tudo que estava no livro que tu não podia levar para casa. Escrever tudo. Sair daqui para o centro de Nova Iguaçu e escrever tudo. Chegar em casa, passar limpo, porque tu tem um tempo para escrever ali. Então está tudo garranchado. Passar limpo. Então você lia 3, 4 vezes o artigo. Para tu fazer o trabalho, tu tinha que escrever umas 3, 4 vezes a mão. E isso ficava na mente. Você aprendia. Não era assim? A professora te dava 15 dias para entregar 20 dias, porque era o tempo que demorava. Quando você ia na biblioteca, que eles prestavam um livro para levar para casa, você tinha que pagar para alugar o livro. É como uma locadora. Mas mesmo assim, não tinha máquina de xerox, era mimeógrafo. E tu não poderia molhar de álcool o livro dos outros. Então tinha que passar a mão. E nisso você aprendia. Ó, escrever está conectado com o cérebro. Escreve, está conectado com o cérebro. Decora muito mais rápido. Aprendia. Deus faz tudo perfeito ou não faz? Aí hoje em dia, o camarada, ele tem que fazer um trabalho da faculdade. Ele joga no Google. Puf! A bolinha faz assim, irmão, 3 vezes. Essa internet está uma porcaria. Como é que se faz um trabalho dessa maneira? Impossível, mãe. Quero fazer o trabalho da faculdade, quero fazer o trabalho do ensino médio, ou sei lá, do fundamental. Como é que faz com a porcaria de internet dessa? Brincadeira, né? A dificuldade. Ctrl+C, Ctrl+V. Nem tem mais isso. É copia e cola. Copia e cola. Terminei, professora. Aí tu vê o nível, né? JJ, geral junto. O nível do português do povo, né? Porque nem lê artigo, não lê. Pipim, cola, pum, pipim, colou, entregou, tá pronto. Olha o trabalho que tinha, mas estava cauterizado, consolidado na mente da pessoa. E ela aprendia. E era diferente, não era? Tudo que Deus faz é perfeito. As ferramentas de Deus, tudo é perfeito. Então não adianta você querer tornar a tua vida insalubre, ou seja, sem sabor, porque você pulou etapas, porque você não confiou nele. E aí você larga a mão de tudo que Deus tem para você e vai correr atrás do teu jeito, e quebra a cara. E se conquistar do teu jeito, também não vai ter sabor. Não tem sabor da conquista. Nunca se viu tantas pessoas amarguradas, nunca viu tantas pessoas desiludidas, nunca viu tantas pessoas depressivas. Sabe por quê? A tecnologia que era para nos ajudar, nos tornou mais imediatista ainda, pragmático, uma geração pragmática, uma geração que aperta um botão e quer tudo na hora, não sabe o sabor de uma comida a lenha, a feijoada a lenha que nós comemos lá, uma delícia. Cheguei em casa, irmão, o cabelo, o corpo todo fedendo, parecia até uma linguiça defumada, mas a comi. Que sabor, apóstola, que cheiro de fumaça é esse, meu? Estava onde você era lá? Ah, era fogão a lenha, por isso estava gostoso daquele jeito. As pessoas não querem mais esperar, e assim, irmão, é com Deus. As pessoas param de confiar em Deus, elas querem tudo no tempo dela. E é prazeroso esperar no Senhor, é prazeroso porque quando você espera no Senhor, você espera no relacionamento com Ele. E aí, o salmo anterior diz o seguinte: o Senhor está perto daquele que busca, do que invocam, mas que invocam sinceramente. É aquele que diz assim: Senhor, eu confio no Senhor. E aí, Mateus 6,33 faz mais sentido na minha mente, na tua mente, quando diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus é o centro da minha vida. Eu acordo pensando nele, eu durmo pensando nele. Ele é suficiente para mim. E ele vai colocando as coisas no lugar. As coisas que Deus tem para mim daqui 10 anos, vai ser daqui para 10 anos. Mas quando eu tiver, vai ter prazeroso para mim. Não vai ser para minha autodestruição, ou para vanglória, ou para ego humano, ou para poder destruir meu casamento, ou para estragar meus filhos, não. Tudo que acontecer no tempo de Deus vai te trazer prazer. Deus é o Senhor de todas as coisas. O Deus que está expandindo o universo agora. Ele tem o controle da sua vida, se você entregar o controle na mão dele. Não coloque na mão de Deus, não culpe a Deus das coisas que dão errado na sua vida, porque as coisas que deram errado na sua vida foram os momentos que você assumiu
o controle. E Deus ainda é criticado por nós por consertar as nossas burradas. Deus é injustiçado por cada um de nós a cada segundo, por coisas de errado que Ele não fez e por coisas que Ele tenta acertar na nossa vida. Falta de instrução, falta de ler a Bíblia, falta de orar, falta de buscar confiança no Senhor, direcionamento do Senhor. Aí Davi escreve o Salmo 40 e diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Davi disse: olha, eu não tenho tudo ainda, mas eu esperei, eu não tinha nada ainda, mas eu esperei pacientemente no Senhor, porque Ele me tirou de um lamaçal. Tem uma outra versão que diz assim: Ele me tirou de um tremendal, com L no final ainda, um tremendal. Essa palavra parece que dá mais potencialidade ainda à frase, né? Ele me tirou de um tremendal de lama, de um charco que eu não conseguiria sair sozinho. E agora Ele me colocou nos pés firmes numa rocha. É muito fácil esperar quando está com o pé firme numa rocha. Quem já esperou atolado na lama, irmão, sabe o sufoco e a agonia que é. Então ele disse: meu irmão, eu esperei com paciência no Senhor, mas Ele me colocou em pé numa rocha. Quem é essa rocha? Cristo. Então você é crente, confia no Senhor, meu irmão, porque confiar em cima de uma rocha, com segurança, enquanto tu espera, teu casamento está sendo consolidado cada vez mais, enquanto você espera, teus filhos estão te amando cada vez mais, enquanto você espera, o teu relacionamento com Deus está crescendo, enquanto você espera, tudo está contribuindo para o teu crescimento espiritual, familiar, tudo, enquanto você espera na rocha que é Cristo. Tem pessoas que estão esperando na lama, no charco da lama. No charco da lama, irmão, a única coisa que você pensa em fazer é sair da lama. Você tira um pé, tu atola o outro, tira o pé, atola o outro, e a sua vida não anda. Então Davi disse: eu sei muito bem esperar. Não é esperar de qualquer jeito, é esperar no Senhor. Ele é fiel. Eu não vou apressar as coisas. Tem 6 meses na igreja, vou sair da igreja. Vou sair. Por que Deus não fez nada na minha vida, irmão? Tu tem 40 anos, tu não fez nada por você. Em 39 anos e 6 meses. Agora tu vai abandonar Deus porque Ele não vai fazer por você em 6. Ele deu o Filho dele na cruz do Calvário para te salvar eternamente, irmão. Seja grato, mesmo que Ele não te dê mais nada. Já se contente com a salvação, porque nem disso você era merecedor. Agora, olha como que Ele é bom e Ele é um Pai misericordioso. Eu sei, meu filho, que se eu te der somente a salvação, não desmerecendo a salvação, porque é o nosso alvo eterno, eu posso perder você no percurso dessa vida. Tanta murmuração, tanta reclamação, tantas faltas. Então eu vou acrescentar coisas na sua vida para te estimular a continuar me buscando, porque o meu foco, enquanto o teu foco é carro, casa, dinheiro, não sei mais o quê, o meu foco é te levar para o céu. Como eu não quero perder você, eu vou te dar, porque eu não quero perder você. Mas eu não vou te dar de qualquer maneira, eu vou te dar se você tiver um relacionamento comigo. Porque se eu te der, porque você merece, eu estou comprando você. E eu já comprei com o sangue do meu filho. Agora, o que você quiser gerar, você vai gerar no relacionamento comigo. Porque eu sou a fonte, Jesus, eu estou falando na terceira pessoa, tá? Deus. É como se Deus estivesse dizendo para você: eu sou a fonte de todas as coisas. Se você se relacionar comigo, eu vou acrescentar tudo na sua vida. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Até você, olha para o teu irmão e diga assim: até você, que não estudou, que só quis soltar pipa, a culpa é de Deus agora que você ganha um salário mínimo? A culpa é de Deus. Tua mãe falou: vai estudar para ser alguma coisa na vida. Que nada, eu vou dar meu jeito. Nos 47 do segundo tempo eu vou arrumar alguma coisa, vou acertar na boa. Ou então vou montar um negócio que vai dar certo. Tu quis arriscar numa coisa que vai dar certo, em vez de se estruturar naquilo que tua mãe te ensinou. Agora o culpado é Deus. Mas mesmo assim, olha para o teu irmão e diga assim: mesmo assim, Deus nos dá a oportunidade.
Ele nos prospera, Ele transforma a nossa mentalidade, Ele nos bota para estudar novamente, Ele nos dá ideia, mas Ele nunca vai te dar nada de mão beijada, porque as coisas de mão beijada, elas vão de mão beijada, mas o que é lutado tem sabor e tem prazer. Deus nunca vai te dar uma banana no carbureto, porque Ele criou a banana para amadurecer no pé, e você olhar e dizer, essa foi Deus que fez. Aquela ali foi o homem. Ministério de louvor. Pode finalizar.